Olá, queridos professores e professoras do ESI. A nossa lição de hoje é a lição número 8, que tem por título Crença ao Olhar. O objetivo dela é ensinar os alunos a necessidade de estar unidos com Cristo, e ser pacientes nas provações. Ao final da lição, a criança deverá saber por que somos provados e o que os cristãos devem ser, e que os cristãos devem ser totalmente dependentes de Cristo, sentir sua necessidade de apoiar-se em Cristo e ser paciente nas provações, reagir apegando-se a Cristo e aceitando as dificuldades com paciência. O pensamento central de nossa lição é: sem Cristo, nada posso fazer. A leitura auxiliar encontra-se no Como Encontrar Paz Interior, páginas 62 até 71. É um livro muito lindo. A senha é: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. E assim inicia a nossa pré-aula. Bom, no Conquistando a Atenção, nós vamos falar sobre... A gente vai pegar um galho e levar para a sala de aula. E vai dizer para a criança: tá vendo esse galho aqui? É de acerola, vamos supor, né, que seja de acerola. Ano passado eu peguei várias acerolas. Esse ano eu quero colher acerola de novo. Vou deixar ele aqui na sala de aula. A criança deverá compreender que o galho não tem como dar fruta. Que ela sabe que precisa da areia para poder molhar. É todo um processo. Aí você vai dizer para a criança, quando a criança pergunta para você: mas professora, não tem como. Aí você vai dizer: poxa, então eu vou jogar esse galho fora, já que ele não dá fruto, né? Melhor jogar fora. Aí você vai dizer: Jesus uma vez falou alguma coisa sobre a árvore e seus ramos. Vamos estudar isso hoje? Aí você assim dará espaço para estar fazendo a lição do dia. Bom, no cântico sugerido, eu coloquei um hino lá no grupo. Busco em oração. Aí tem esse hino. Se você quiser procurar outro, você também pode procurar o Venha Me Ajudar. Eu não achei. Mas esse Busco em Oração eu achei um hino e coloquei lá. Bom, a pesquisa do dia diz pra gente fazer assim: dividir a classe em 3 grupos. E para cada grupo, dê um dicionário. Diga-lhes que você quer saber o significado de algumas palavras e, para responder, eles devem procurar no dicionário confiável. Aí tu fala gavinha, enxerto e lavrador. O grupo que achar o significado primeiro fica de pé e faz a leitura em voz alta, ganhando assim ponto. Por fim, diga-lhes que falta ainda descobrir o significado de outra palavra, que é justamente a pesquisa de hoje. Porém, para fazer essa descoberta, não procurarão no dicionário, e sim num livro mas muito mais confiável, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Desde que um aluno leia o tema da pesquisa escrito na faixa, fixe no quadro: para que servem as provas na vida cristã? Que eles vão ficar pensando, né? E faça uma interrogativa para eles poderem fixar essa frase e colocar nos pensamentos dele o para quê e o porquê das provas. Bom, na história de hoje nós falaremos que Jesus gostava de usar a natureza para ensinar. Hoje vamos aprender principalmente através das plantas. Deixe os grupos já separados, né?
Ninguém no mundo consegue fazê-las brotar e crescer, nem mesmo os cientistas. Mais estudado, só Deus tem esse poder. Vamos estudar agora como a planta se desenvolve e o que isso nos ensina sobre a vida espiritual. Isso mesmo. O primeiro texto nos ensina que quando nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas, como estudamos na lição passada, somos como bebês na fé. Mas você já viu um bebê que não cresce? Se um bebê não cresce, é porque ele está doente. Espiritualmente, também precisamos crescer ao longo de nossa vida, da nova vida. Senão morreremos. Agora olhem para a planta. Vocês acham que ela está fazendo muita força para crescer? E está nervosa porque não cresce logo? Claro que não. Ela não cresce por ficar ansiosa para crescer, mas porque recebe as coisas que Deus fornece. Assim somos nós também. Para crescermos espiritualmente, devemos receber sem ansiedade ou fadiga aquilo que Deus providencia para nós. Como o grupo explica, as plantas, assim como os animais e as crianças, precisam de sol, água, ar, nutrientes. Em tudo isso nós temos em Jesus. Ele é o sol da justiça. Ele é a água viva. Ele é a atmosfera de graça que Deus nos enviou. Se recebermos a Jesus em nossa vida, todos os dias vamos crescer e crescer cada vez mais. Aí você vai botar isso para o primeiro grupo. O segundo grupo, você vai falar o seguinte: a flor do girassol, você vai pedir para fazer o desenho da flor do girassol. Aí você vai dizer: a flor do girassol se volta para o sol o dia inteiro. Vou fazer de conta que minha mão é o sol. Vejam, enquanto o sol se move, o girassol se move também, acompanhando o movimento. Nós também precisamos olhar para Jesus o tempo inteiro. Se olharmos sempre para a sua bondade, amor, mansidão e pureza, aos poucos nos tornaremos semelhantes a Ele. Cristo é o nosso sol. E em tudo que vamos fazer, em todos os momentos de nossa vida, precisamos de sua luz e calor. Sem ele, não podemos fazer nada. A criança deverá entender que tanto no primeiro como no segundo texto, ela vai estar aprendendo a se achegar mais a Deus. Agora tem o terceiro, né? Aí você estará falando da videira, né? Jesus, o Filho de Deus, comparou-se a uma planta, como esta. Interessante, não é mesmo? Ele poderia ter se comparado com uma árvore grande e forte, mas preferiu comparar-se com a humilde videira. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Por quê? A palmeira e a mangueira ou a macieira são árvores que podem manter-se erguidas sozinhas. Não precisam de nada para apoiá-las. Já a videira precisa de um apoio, no qual, para apoiá-las, não precisam de nada para apoiá-las as outras, né? Já a videira precisa de um apoio, no qual ela se agarra com as suas gavinhas, que foi o que foi estudado por eles lá no dicionário, certo? Quando viveu na terra, Jesus apoiava-se em Deus e recebia dele forças para obedecer. Ele fez isso para nos ensinar como a videira precisa apoiar
todo o nosso peso nele. Como videira, precisamos apoiar todo o peso nele. Então, ele nos fortalecerá. Mostre um galho de uma planta de vaso. Outra lição importante é que, se cortarmos a ponta de uma planta, como ela deixando suas raízes enterradas e amarramos um galho ainda vivo, onde foi tirado a ponta, a seiva que dá vida corre da raiz para o galho enxertado, e ele se torna capaz de produzir frutos. Jesus é a videira. Nós somos os galhos. Pela fé nele, como nosso Salvador, forma-se uma união entre ele e nós. E o Espírito Santo traz a vida de Cristo a nós. Mostre o galho seco. Este galho está seco, porque está separado da planta. Nós separamos de Cristo e não podemos vencer nenhum pecado e morremos espiritualmente. O alimento que sai da raiz é o que mantém o galho. O alimento que Jesus envia para nós é a sua palavra. Cada vez que você estuda a Bíblia, presta atenção a uma pregação, obedece ao que aprendeu, você está recebendo vida de Jesus. Vamos aprofundá-la. O fruto da videira é a uva. Qual é o fruto do cristão? Qual deve ser? Peça aos alunos que leiam o texto de Gálatas 5, 22 e 23 para responder à pergunta. O excesso de galhos não permite a passagem do sal, e muitos deles precisam ser podados. Arraste alguns galinhos. Deus pode querer tirar aquilo que está nos impedindo de estar com Jesus. Às vezes, aparecem muitos brotos que vão atrapalhar os frutos. Esses brotos precisam ser arrancados. Eles representam quando começamos com maus hábitos que nos atrapalham de obedecer. É claro que ele faz isso com muito cuidado e amor, não enviando nenhuma provação que não possamos suportar. Mostre os cachos de uva ou outras frutas. E se aceitamos com paciência as dificuldades, poderemos então produzir belos frutos de paciência, humildade e amor. Ficamos sempre unidos a Jesus. Satanás fica com muita raiva quando produzimos frutos para Deus e quer a todo custo nos separar de Jesus. Satanás está decidido a cortar a ligação entre Deus e nós. Para isso, ele procura confundir nossa mente humana, lançando uma sombra escura bem à nossa frente, para que não possamos perceber a diferença entre a vontade de Deus e o pecado. Fixe bem isso na mente da criança, para que ela possa compreender. Se ficarmos pensando muito em nós mesmos, vamos nos desapegar de Jesus. Quando Satanás faz um ataque bem claro, os cristãos buscam a ajuda de Deus, o poderoso libertador, o único a ter poder suficiente para obrigar o inimigo a fugir. Mas o diabo quase nunca age assim. Ele é esperto e sabe que a melhor forma de conseguir seu objetivo é se aproximar de nós como se fosse bonzinho, como um anjo de luz, uma coisa boa. Pode usar um conselho ruim de um amigo não convertido, pode usar programas de TV, joguinhos, músicas, todos
são disfarces para ele agir na nossa mente e tentar convencê-la a se afastar do caminho certo. E agora que estamos muito perto do fim, o objetivo de Satanás é tomar o controle da mente dos pequenos pesquisadores, para destruir os bons pensamentos e aumentar o desejo de fazer coisas erradas. Quem vai controlar nossa mente? A quem vamos obedecer? A Deus ou ao inimigo? Deixe isso claro para que a criança possa compreender que é algo muito importante saber a quem vai obedecer. Então, quem se arrependeu de seus pecados e nasce de novo precisa forçar o pensamento a se conectar com as coisas boas, naquilo que é do Senhor. O Espírito de Deus precisa ter controle total sobre nós. Esse é o meu menino, uma cópia exata de mim. Essa é a minha garota. Ela pensa e age como eu. Vou levá-los para casa, para passarem a eternidade comigo. Que o Senhor possa dizer assim de nós, né? E que a gente tenha essa união. Vocês precisam passar isso para a criança. Bom, no Contando os Outros, entregue uma cópia do cachalote. Desculpa, toda vez eu erro o nome. Do cachepó para cada aluno. Distribua lápis de cor, canetinha ou giz de cera, para que desenhe frutos nos espaços em branco ou apenas pintem, como eu fiz. Tá vendo? Eles desenharão ou só pintarão e colocarão o nome deles. Também pintarão esse retângulozinho abaixo. Vou provar. Bom, se o tempo for insuficiente, eles devem levar a atividade para a sua casa. Se tiver os vasinhos de flores, ajude os alunos a montarem seus cachepós. Se não tem o vasinho, peça que preparem algum em casa, usando copos descartáveis de café. Diga, hoje aprendemos a respeito de nossa necessidade de Cristo. Muitas pessoas não sabem destas coisas bonitas. Este é um enfeite para vaso. Quando estiver pronto, vocês podem dar o vaso de presente para alguém que recebam, que precisa se unir mais a Jesus. Para alguém que percebam que precisam se unir mais a Jesus. Mostre-lhe o verso e explique-lhe o que aprenderam na lição de hoje. E assim, a criança estará contando aos outros o que ela aprendeu. Para a nossa lembrancinha, a gente pode estar ou fazendo um vasinho em casa, ou como eu falei no Contando aos Outros, falando para eles fazerem, né, em casa. Ou a gente também pode estar comprando, entendeu? Para estar confeccionando para eles assim, desse jeitinho. Aí a gente pode estar escrevendo o nome deles, como eu disse aqui, entendeu? Uma caneta mais escura, né? Porque eu coloquei uma caneta cinza. E vai ficar desse jeitinho. Fica uma ótima lembrancinha. Fica bem interessante. A criança vai gostar muito e ela vai aprender a gostar da natureza, né? Que é uma demonstração de amor do nosso Deus por nós.
Assim terminamos a nossa pré-aula, né? Que o Senhor nos ilumine a mente, que a gente consiga passar para as crianças a nossa maior necessidade de estar unida à videira. Que o Senhor Jesus possa fazer com que elas compreendam que elas precisam estar com os olhos fixados nele, que não desviem nem para a direita nem para a esquerda. E que elas compreendam que os galhos velhos são queimados e jogados fora. Que eles compreendam tudo isso e que eles possam, com a mentezinha e o coraçãozinho deles, compreender a nossa eterna necessidade de estar aos pés do nosso Senhor. Até mais, até a nossa próxima pré-aula. E obrigado, irmãos, pela atenção de vocês e que o Senhor abençoe a gente sempre, para que a gente consiga estar passando o Evangelho para os nossos pequenos.